de palestra aí, eu acho que tem muita gente que não sabe um pouco da minha história, né? Eu sou daqui de Catalão, né? Tenho 50 anos, não pareço ter 49, mas eu já completei 50. Sou casado com a Luciana há 19 anos, nós estamos juntos há 23 anos. Através dela, Deus me deu 2 presentes maravilhosos, que são as nossas filhas, a Pietra e a Esther. Mas quando eu digo presente, eu não falo da boca para fora, porque eu nasci no dia 20 de dezembro de 74. A Pietra nasceu 20 de dezembro de 2008. E a Esther nasceu 20 de dezembro de 2017. Reza a lenda que eu, por ser administrador e turco, né, sou sobrinho do Jorge Primo, diz que para economizar eu detalhei tudo, planejei tudo para fazer uma festa só. Mas muitos de vocês aqui conhecem meu pai, o Nery Mesquita, um piadista de primeira. Um dia falaram para ele: "Uai, Nerinho, mas as filhas do Rogério, tudo nasceu dia 20 de dezembro, ué." Aí ele falou: "Você não sabe não? Ele só brinca 20 de março. Quando ele acerta, nasce." Mas eu falo que não, eu falo que foi uma validação de Deus na minha vida de lutar pelas famílias. A minha missão, se você perguntar por que eu me levanto todos os dias, é para lutar pelas famílias. Eu peço a Deus que a minha família seja uma inspiração para as outras famílias. Família é o meu valor inegociável. Eu não coloco nada, a não ser Deus, é lógico, é Deus primeiro, depois família. Eu não coloco nem o meu trabalho na frente da minha família. Tanto é que é por isso que eu estou aqui hoje. Não era para estar no Brasil, de volta. A gente voltou por um caso familiar. Então, família, para mim, é o valor inegociável. É isso que me move todos os dias. E eu, antes de entrar na comunicação, eu queria te perguntar: o que te move? Qual que é a sua verdade? Não precisa me responder, só reflita, sintonize. Qual que é realmente a sua verdadeira missão? Qual é o seu chamado? Por que você veio nessa terra? O que você vai deixar quando você for embora? Sobre o que as pessoas vão lembrar de você? O que você fez? O que é uma causa que fala assim: cara, isso aí é o meu negócio. Quando eu digo meu negócio, esse aqui é o meu lance, é esse, eu ajudo isso. Vocês têm uma missão muito grande. Vocês têm um chamado muito grande. Mas qual que é a base para vocês viverem esse chamado de vocês? Porque eu sempre falo, se não tem chamado, não tem resultado. Se não tem chamado, não tem resultado. E para mim, família é o meu valor inegociável. Meu valor inegociável. Uma coisa que eu não toco é na minha família. Vai falar de comunicação, né, gente? O Alex, quando ele me abordou, ele falou: cara, você poderia contribuir com a gente? Como que a gente pode fazer umas apresentações mais concisas, mais diretas, mais objetivas e mais impactantes? Mas vamos lá. Eu hoje aqui, muito mais do que falar de técnicas de oratória, eu vou falar do contexto como um todo. Porque o curso de oratória, o que era o curso de oratória? Eu dei muito curso de oratória. Na minha época, quando eu comecei a dar cursos de oratória, eu já comecei a observar algumas coisas. Porque, primeiro, eu fui fazer cursos de oratória. Então, eu fiz alguns cursos de oratória, e o que eu observava? Que o treinador, o cara que estava dando o curso, ele mais falava o que você não poderia fazer do que você deveria fazer. Ele falava assim: não pode cruzar os braços, não pode pôr a mão no bolso, não pode passar na frente da luz do projetor, e tanta coisa que não. E eu falava: gente, mas como que é isso? A pessoa que vem falar na frente, ela sente-se nervosa, sim ou não? Eu toda vez. Não, é sério, eu não estou brincando. Toda vez que eu vou falar à frente, eu tenho um friozinho na barriga. O problema é esse friozinho na barriga se tornar dor de barriga. Aí que tá o BO. Toda vez... Mas sabe o que é esse friozinho na barriga? Eu falo o seguinte: o dia que você não sentir friozinho na barriga naquilo que você vai fazer, para de fazer. Porque você perdeu responsabilidade sobre aquilo. Você não tem mais responsabilidade.
Porque o friozinho na barriga, quando você vem aqui à frente, presta atenção no que você vai fazer. É o sinal de alerta para você entender a responsabilidade que você está tendo ao ir à frente falar. Então eu comecei a observar as pessoas, como que elas falavam, como que elas faziam, as estratégias, e aí eu comecei a estudar. Então o que eu vou trazer para vocês aqui é fruto dos dois lados. Desses muitos anos de palco, de sala de aula, de palestras, de treinamentos, de pregações, que eu também sou ministro da palavra na Igreja Católica. Então é essa experiência, mas também fundamentada cientificamente, em cima de estudos, de estratégias, de técnicas de comunicação. Então eu não venho aqui em cima de achismo. O que eu venho trazer para vocês aqui são coisas que realmente podem te ajudar. Mas como eu disse para vocês, eu sou um cara muito... Até eu pegar essa mãe aqui. Muito de Deus, eu não gosto de começar as coisas sem uma oração. Nós fizemos a oração da serenidade e eu queria fazer essa minha oração que eu trouxe para vocês aqui. Senhor, que cada pessoa aqui seja ativada, libertada e empoderada para falar com ousadia, sabedoria e compaixão. Que o medo perca força. Que o Espírito fale através da voz de cada um. Amém. Porque se nós conseguirmos ser ativados, a gente vai ter mais força para falar. Libertado. Qual que é a primeira libertação que a gente tem que ter para vir falar à frente? Do que a gente tem que se libertar primeiro? Vergonha, o que mais? Medo, timidez, ansiedade. E se eu te falar que não é a primeira libertação que você tem que ter? Sabe qual que é a primeira libertação que você tem que ter para vir aqui à frente? Principalmente no projeto que vocês estão inseridos? A primeira coisa que você tem que se libertar é da sua vaidade. A primeira coisa que você tem que deixar lá de fora é a sua vaidade. Porque é a vaidade que vai te causar medo. Se você não tem vaidade, que medo você vai ter, gente? Você não tem necessidade de aprovação quando você não tem vaidade. Você vem aqui para trazer a mensagem. Você vem aqui para tocar o coração das pessoas. Você vem aqui para ajudar do seu jeito. Cada um vem aqui e fala de um jeito. Não tem uma fórmula. Por isso que eu não gosto de curso de oratória. Porque o curso de oratória fala assim, você tem que começar assim, você vai chegar, você vai falar uma boa noite, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, aí depois você faz mais isso, faz mais aquilo, aí depois você termina, depois você abre para perguntas. Isso é muito técnico, isso é muito... Aí você fica muito preso a isso. E aí você não entrega aquilo que você veio entregar. Porque o que você vem entregar num grupo como esse aqui é coração. Por isso a primeira libertação que você tem que ter é da vaidade. Libertou da vaidade, acabou. Aí é você que está falando. Porque existe identidade e imagem. Imagem é aquilo que você se molda ou é moldado para aquele ambiente. Identidade é aquilo que Deus colocou no seu coração. É aquilo que você é. O grande problema nosso é que nós somos, na maioria do tempo, mais imagem do que identidade. Hoje o mundo parece que valoriza muito mais o caricato, muito mais os personagens do que as identidades. Só que isso está ficando cansativo. As pessoas querem conversar, tratar com gente de verdade. E o problema que vocês tratam, se eu posso chamar assim, me perdoem que eu não sei qual é o termo, mas o problema que vocês mais ajudam, ele vem por causa da imagem e da falta de identidade. Todos nós sabemos disso. Todo e qualquer adicto, ele está muito mais preocupado com a imagem do que com a identidade. Eu já fui adicto. Adicto à pornografia,
adicto à masturbação. E é libertador você saber que você consegue. Desde que você não queira ter imagem. Você queira ter a sua identidade. Então isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Aí, porque quando você é imagem e você se deixa guiar, a ousadia, a sabedoria, a compaixão, ela vem. Qual que é a diferença da compaixão e da empatia? Qual que é a diferença? Porque a gente escuta muito, você tem que ser empática, Graça. Não é? Não fala isso? Empatia é você sentir o que o outro sente. Beleza? Então, se você me conta uma coisa e começa a chorar, eu tenho que chorar também. Isso é empatia. A compaixão é o grau de cima. Além de eu sentir o que você está sentindo, e eu com compaixão, eu te ajudo a sair dessa. E é o que mais vocês têm que trabalhar, compaixão. Porque vocês estão aqui para ajudar as pessoas. Agora, a gente falou sobre medo, vergonha, timidez. Eu vou pedir já a participação de vocês. Cada um vai dizer seu nome e uma frase sincera sobre o que sente ao falar em público. Não precisa florear, não precisa fazer nada. Não pensa na imagem, pensa na identidade. Pode ser eu travo, eu fico inseguro, minha voz falha, ou eu me sinto em casa, para mim está tudo bem. Eu queria que começasse por aqui, ficasse de pé, falasse o nome e o que você se sente. O que você sente sobre falar em público? Quando fala assim, terça-feira é você, você vai ter que falar tal dia. Ou você está em algum lugar, não, vem aqui na frente falar. Você está no aniversário, não, fala algumas palavras aqui para o aniversariante. Falar em público. Qual o sentimento que desperta em você? Pode começar. Eu sou a Jane. Sim. E o que eu sinto de primeiro é esse tremor, né, por dentro. Perfeito. Depois coragem vai. Depois coragem vai. Ótimo. Obrigado, Jane. Eu sou a Ana Pacheco. O que eu sinto quando alguém aqui do meu lado já puxa lá, a espiritualidade é sua, a minha cabeça vai a mim. Eu penso, meu Deus, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso dizer para tocar o coração de alguém? Perfeito, Ana. Meu nome é Georgina. Georgina. Eu também sinto o mesmo que mais ou menos o que a Jane falou. Geralmente dá assim um coração que começa a acelerar um pouquinho. Mesmo eu tendo preparado, eu vou fazer o estudo, preparado bem antes, né? Uns 3, 4 dias antes, eu sempre me preocupo. Eu acho que o que acontece comigo mais é a responsabilidade mesmo. Tá. A responsabilidade muito grande que eu sinto. Então eu preparo e penso assim, será que assim tá bom? Mesmo indo na hora que eu estou ali na frente. E o prazo também, nós temos que estar tendo um prazo certo, que é esse assunto que você veio discutir. Sim. Isso aí eu sou um caso que encaixa assim a carapuça muito bem. Então você tem TPA. Para falar o que eu preciso. Você tem TPA. Que eu acho que eu preciso falar em 15 minutos, 20 minutos, talvez não dê. E eu fico naquela preocupação e quero fechar sem deixar o negócio pela metade, né? Pelo meio do caminho. E é isso. Mas de uns anos para cá, no início era mais, tremia um pouquinho mais, né? Gaguejava às vezes. Agora eu já me sinto assim, cada dia, graças a Deus, me sentindo mais boa. Você está no clube do TPA. Tensão pré-apresentação. Já fica nervoso antes da apresentação, que é o TPA. Obrigado. Obrigado, Georgina. Meu nome é Claudeci Monteiro. Eu não consigo falar em público. Eu travo e eu fico transpirando, me sinto muito inseguro. Ok. Perfeito, Anderson. Meu nome é Fernando. Falar sobre o público, eu tenho medo.
falhar. Ou dar um esquecimento, alguma coisa que tiver programado e te dar os brancos. Isso. Aí muitas vezes, dependendo da situação que você tiver, não tem como você dar uma reverter. Tá. Aí eu tenho esse medo. Rodrigo? Fernando, né? Deixa eu pegar o exemplo do Fernando aqui, que é um exemplo que não está no script, porque como eu não vim falar muito de técnica, eu vim falar mais de coração, de comportamento que vai fazer com que seja mais conciso, seja mais direta a sua mensagem. Eu falo muito que o problema do branco, a plateia não sabe que você deu branco, se você não contar para ela. Aí eu falo que você tem que fazer a estratégia da mulher que trupica na rua. Você já viu a mulher que trupica na rua? Como é que é? Você já viu como é que é a mulher que trupica na rua? Ela vai, né? Ela vai andando, ela trupica. Ela levanta, mantém a pose, vai embora. Aí depois que ela vira a esquina, ela, ai, doeu. No dar o branco, você tem que fazer a mesma coisa. Olha aqui, Fernando. Beleza? Isso aqui é o meu discurso, perfeito? Esse é a mensagem que eu ia trazer. Só uma coisa. Na sua fala, o como você fala transmite autoridade. Então você vem, chegou, deu branco, certo? Deu branco, não dá chilique. Nossa, esqueci. Ai, gente. Isso é muito importante que eu queria falar para você. Não, como é que é aquele negócio? Não, nós conversou aquele dia, Alex. Como é que é? Aí você vai ficando mais nervoso. E aí, você vir apresentar, estar nervoso é normal, mas que te notem é mortal. Porque quebra. Porque se a pessoa que está nervosa, ela começa a gaguejar, aí o outro já fala assim, vai sair nada. Infelizmente, o nosso pré-julgamento ele é muito forte dentro do ser humano. Então, o que você faz? Você vem, deu branco. Deu branco, você volta um parágrafo, uma fala atrás. Pessoal, reforçando o que eu disse sobre o medo, você não está reforçando porcaria nenhuma, você está tentando pegar o fio da meada de novo. Aí você veio, reforçando o que eu disse, você atrai a atenção, porque são gatilhos, reforçando o que eu disse. Aí a pessoa falou assim, isso é importante. Ele falou, reforçando, então deixa eu prestar atenção. Você fala, não veio, irmão, segue. Mas, Rogério, era uma coisa muito importante. Não tem problema. Você vai, lembrou, aí vem a cereja do bolo. Lembrou, você não vai falar assim, lembrei do que eu tinha que falar para vocês. Não. Vim, esqueci, deu branco, reforçando o que eu disse, continuo na linha de pensamento, não veio, eu lembrei. Eu termino essa parte e falo o seguinte, pessoal, lembra quando eu falei assim para vocês? Aí é como eu falo. Aí você fala assim, mas eu não lembro, não. Mas sabe o que você vai despertar na pessoa? Mais atenção ainda. Porque vai ter alguém que vai falar assim, ele falou. Porque você falou com tanta propriedade. Ok, falou. Você fez toda a apresentação. Aquilo realmente era uma informação importante. Lembrou depois, abre para pergunta. Não fizeram a pergunta sobre aquilo que era importante de você entregar, você fala assim, Mara, você poderia me perguntar se que isso ou aquilo é algo importante? E eu vou te responder. Realmente, a sua pergunta é muito boa. Ela nem fez a pergunta, mas você valoriza. E vai e leva a informação que você queria. O branco é controle. Mas o problema é que vai dar branco. Esquece, vai dar branco. Certeza. Mas aí a preocupação do TPA, da tensão pré-apresentação, faz com que você entre mais nervoso. E quanto mais nervoso você está, mais você fica tocando de roda. Que esse é o grande problema nosso.
Eu vou mostrar ali o que a gente tem que fazer. A gente fica preocupado, a gente fica querendo levar informação e fala a mesma coisa, e fala a mesma coisa. E aí também a gente tem assim, só mais isso aqui que eu vou encerrar. Aí fala mais uns 5 minutos, não, mas tem mais isso aqui que eu quero pra você, agora mesmo eu acabo. E começa, e quando você vê, já deu meia-noite, irmão. Por isso a gente tem que ser, e hoje, mais ainda, você segurar a atenção de uma plateia hoje é muito, muito mais difícil do que, não vou longe não, do que há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. Antigamente não, antigamente as pessoas paravam para escutar, não tinha tantas distrações. Hoje você tem que chamar a atenção, e eu vou mostrar ali na frente como chama a atenção. Boa noite a todos, meu nome é Silvio José de Mesquita. Eu tenho assim, eu falar em público, eu sinto muita vergonha também, quero falar as coisas, eu vou falar muito e não sai nada. Beleza, Silvio. Como é que é? Desculpa? Leida Maria. Leida. Sim, dona Leida. Eu vou falar, mas assim, eu sou muito tímida também, vergonhosa. Às vezes tem alguma coisa para falar, depois, no final, eu falo assim, não, foi tão baixo, mas parece que é timidez. Encarada, dona Leida. Vim pra frente. Margarida, eu também sou muito insegura na hora de falar também. Eu ainda não sou voluntária, eu estou aqui, né, para aprender. Eu participo, né, do Amor Exigente, de reuniões, e eu quero aprender um dia a ser voluntária, né? Eu preciso de aprender a falar. Que dia, Às vezes eu não sei falar. Que dia que você vai se tornar voluntária, Margarida? Vai ter um público nesse próximo mês. Porque se a gente não pode... Então, mas que dia que você vai aprender? Próximo semestre, Margarida. Vai ter um curso. Próximo semestre? Sim, o que eu tô... Mas sabe por que eu falo isso? Porque é igual plaquinha de boteco. Fiado só amanhã. Aí você volta lá amanhã para comprar fiado. O que está escrito? Fiado só amanhã. Aí, Margarida, eu venho aqui hoje. Semestre que vem, eu vou ser convidado de novo para vir cá falar sobre outro tema. Aí eu te vejo. Aí, ei, Margarida, como é que você está? Já está de voluntária? Não, ainda não. Estou esperando. Mas ainda você. Entendeu? Põe data e vai para cima. Eu sou Eliane. Sim, Eliane. Eu entro em pânico. Coisa simples. Você me quebrou, ué. Vamos falar sobre isso. Meu nome é Celcídia e minha voz ela falha do nada. Eu falo bastante, eu sou meio acelerada. Mas na hora que chega na frente, meu filho, eu saio bastante. Você gagueja, no final não sai nada. Meu nome é Mara. Depende do dia. Sim. Tem dia que dá uma mão fria, outro dia me dá o famoso branco, né, que a maioria dá, e eu tento ir para frente, igual nas situações, Sim. sugestões que você colocou aí. Porque, gente, eu vou te falar um negócio aqui que vocês vão guardar isso para vocês. Todos nós preparamos para uma apresentação, sim ou não? Não é? A não ser aquelas coisas de fora de contexto, que alguém te pede ali, tal, de última hora, você vai lá, que a pessoa confia naquilo que você vai falar, mas na grande, vamos dizer assim, na grande maioria das vezes, vocês vêm para cá preparadas. Eu vou te dar uma boa e uma má notícia. Eu vou dar a má notícia primeiro. Nunca vai sair como você preparou. A boa é que na maioria das vezes vai sair muito melhor. Tá? Então, não estou dizendo que você não se preocupe com a preparação. É importante a preparação. A preparação é como se você tivesse um caminho. Você saiu do caminho, como você está preparado, você fala, opa, peraí, deixa eu voltar para o caminho. Isso é a preparação. Isso vai te dando segurança. Confie no que você preparou, principalmente se você preparou com o coração aberto para aquilo que você acredita. Ponto. Ponto.
nesses anos todos, eu te falo isso, nunca saiu do jeito que eu preparei. Às vezes eu gosto muito de assistir mentalmente o que eu falei, eu falo, caramba, velho, de onde que isso saiu? O Espírito Santo. É a entrega para aquilo que eu acredito. Menos de mim, mais de ti, eu tô aqui para trazer uma mensagem. Sou canal, sou instrumento. E a coisa flui. Esquece, a coisa flui. Aí você vai falar assim, gente, mas de onde saiu tanta força? Como é que eu fiquei tranquilo? Como é que eu perdi? Igual a senhora. No começo da timidez, mas na hora que eu falo, eu acho tão bom. É entregar. É entregar. Sou tímida. Já foi um excelente quebra-gelo. Já foi um excelente quebra-gelo. Já foi um excelente quebra-gelo. Mais ou menos igual você. Quando a gente vai pra falar, aí começa, dá primeiro aquele friozinho. Isso acontece todas as vezes que eu venho pra cá, né? Todas as vezes que tem as falas. Sim. Mas depois segue. Sim. Não precisa ter medo, gente. Aí, deixa eu... Fala, Graça, depois eu vou falar, antes do curso. Bom, eu chamo Maria das Graças. É aquele negócio, o coração bate forte, né? Dá um friozinho, o coração bate forte, a voz às vezes falha, né? Mas sai alguma coisa, né? Alguma mensagem dá para transmitir, né? Perfeito. Mas é igual você falou, nós temos que preparar, né? Sim, Todos os dias. a preparação. A gente tem que estar preparado. Isso aí, vou segurar para você. Eu sinto um frio na barriga uns minutos antes, ali, uns 20 minutos antes. Dá um frio na barriga e depois o coração começa a acelerar. Aí o que eu faço para me acalmar? Respiro fundo, né? Uma técnica de meditação para deixar mais tranquilo e chegar lá na frente e falar. Aí ela começa a falar, depois fica mais tranquilo. Perfeito, perfeito. Rogério, Sim. essa questão que você falou agora há pouco, eu preparo esse aqui. Quando chega aqui, eu dou uma olhada no que eu preparei. Às vezes, para falar em 15 minutos, 20 minutos, tem umas 3 páginas. Eu falo, o que é isso? Vai falar isso aí. Eu falo, o que é isso? Não vai dar tempo mais isso aí tudo. E eu faço acontece exatamente o que você falou. Eu preparei, mas nem sempre falo aqui tudo que está ali na íntegra. Lógico, Não precisa. é só Uma outra coisa que a gente precisa ter é feeling, é sentir a vibe. Às vezes você preparou 10 slides, chega no segundo, a galera aprendeu aqui. É isso aqui que o povo quer. Não precisa de você levar as 8, seguinte. Não vai ter o mesmo peso. O sentimento do povo agora é aquele ali. Eu já fui para palestras em faculdades, em coisas corporativas que, desse exemplo, de 10 slides para falar 1 hora. Já teve lugar que eu falei 1 slide. Chegou lá, eu comecei a introdução e o negócio foi interagindo, nem usei os slides. A gente tem que se desprender. Aí eu falo que é a vaidade. Porque se eu fosse vaidoso, peraí que eu tenho que passar o outro aqui. Peraí que eu tenho que falar o outro. Não é. Quando você é canal, quando você é instrumento, não é você que dita a mensagem, é quem está recebendo é que vai ditar o ritmo. Aí é o ditado do improviso que anda junto. Oi, desculpa? O improviso que anda junto. Não é improviso. Isso não é improviso. Isso não é improviso, Rodrigo, Fernando. Sabe por que não é improviso? Porque improviso é você preparar uma coisa e falar outra coisa em cima do que você preparou, porque você esqueceu. Eu esqueci e eu tenho que improvisar. Agora, quando você sente o clima da sala e começa a falar, e começa a energia a vir, e é aqui que eu vou, aí não é improviso. Aí é energia. Aí é a atmosfera que foi criada. E pasmem, o que vocês fazem tem que ser muito mais ditado pela atmosfera do que pelo conteúdo. Tem que ser muito mais ditado, guardem isso, muito mais ditado pela atmosfera. E quem vai criar essa atmosfera? Você com aquilo que você preparou.
Ah, eu vou falar de tal tema, então eu vou preparar aquele tema. E aí quando eu entrego esse tema e a energia, ela começa a criar essa atmosfera, vai nela, não sai dela. O grande problema da vaidade é isso, que a galera tá aqui, não, mas eu não posso ficar só nesse negocinho, eu tenho mais um negócio para contar. Gente, ó, esse aqui tá bom demais, mas eu preciso passar para vocês aqui, ó. Aí você quebra a atmosfera. Por isso que não é falar demais ou falar pouco, é falar o bastante. É falar o bastante. Tranquilos? Só para encerrar essa parte. Eu falei para vocês despirem da vaidade, sim? Certo? Eu fiz um estudo ano passado sobre depressão. Uma empresa me pediu para ir falar sobre isso, que estava tendo muito afastamento por causa disso. Por causa de depressão, ansiedade corporativa, essas coisas todas. E eu dei depressão. Em 2009, eu fui no fundo do poço. Eu fui no fundo do poço. Para mim era... Vocês não têm noção. Eu falo, às vezes as pessoas dizem, cara, eu achava que eu ia dar infarto. Aí fui até o dia que eu fui na Lucila pode perguntar, quem tiver intimidade com ela, pode perguntar para ela. O dia que eu tomei remédio, eu sentei na terapia, cheguei e sentei no chão. E ela falou assim, o que foi? Eu falei, vou falar um palavrãozinho aqui. Sou um bosta. Eu falei, o que é isso? Eu falei, não, eu tô tomando remédio. E não vem me falar que não, porque isso aí faz dependência. E eu não quero ficar com isso, não. Porque isso é... E aí eu me livrei, mas só que eu escutei uma coisa. Que depressão não tem cura. Eu achava que eu estava com problema de coração, e o Fernando Neto, que eu fui nele, médico, meu amigo e tal, fez os exames, o que eu tinha no coração? Nada. E eu falei, fala isso não, Fernando. Você é meu amigo. Pode me contar? O trem tá feio, não tá? Você vê a que nível que eu estava. Aí tá, beleza, saí dessa, mas o que eu aprendi naquele momento? Que eles falavam o seguinte, depressão, o que causa depressão? Ansiedade. Aí eles falavam assim, você tem que diminuir o ritmo para diminuir a ansiedade, porque senão você vai surtar. Já ouviram isso? Aí, por isso que eles falam que depressão não tem cura. E eu caí nessa lorota. Porque depressão, ansiedade. Aí eu diminuía, acabava a ansiedade. Eu tenho que voltar pro jogo? Todo mundo aqui tem seus BO, sim ou não? Você tem que ter o seu ritmo. Aí você mantinha o ritmo, aumentava a ansiedade, você surtava. Eu falava, caramba. Entrei em oração, comecei a pedir a Deus, comecei a estudar. É o que eu faço. Quando eu vou estudar alguma coisa, a primeira coisa que eu peço é a unção do Espírito Santo. Me mostra o que eu tenho que levar pro povo. Aí eu aprendi. O que causa ansiedade? Medo. Medos. A escala é depressão, ansiedade, medos. E aí que vem o grande X do negócio. O que causa os medos? É aqui que eu quero falar para vocês. Vocês precisam tratar. Necessidade de aprovação. Infelizmente, hoje, você veste uma roupa, você sente necessidade de aprovação. Se ninguém falar assim, nossa, Maria, que vestido lindo, você vai embora frustrado. Nossa, eu vesti o vestido, fui lá, ninguém nem falou nada. Não, eu tô falando assim, entendeu? Eu tô usando um exemplo aqui que acontece. A necessidade de aprovação. O cara corta o cabelo, ninguém fala nada. Puta, ninguém viu. Você posta um negócio no Instagram, mas ninguém curtiu. Necessidade de aprovação. E aí vem o X. Depressão, ansiedade, medos, tudo isso é por falta de excesso de necessidade de aprovação que vem por falta de identidade. O dia que eu descobri isso, o dia que Deus me mostrou isso, acabou. Não, eu parei de tomar remédio e foi numa outra situação que foi, eu ainda estava só no ciclo ali da ansiedade e coisa. Eu ainda nem tinha descoberto esse lance mais para baixo aqui, mais profundo, foi há pouco tempo. Então assim, identidade. Quem você é? Você vem aqui na frente, você fica com medo de falar, não é por você não ser capaz, não é medo da sua voz ser fanha, falhar, não. É medo do que os outros vão falar.
Você quer acabar aqui e sair, todo mundo fala assim, nossa, graça, que gracinha foi sua apresentação. Tocou meu coração. Não faz isso não, porque se é uma pessoa que não tem identidade, vem apresentar de novo, se não tivesse abraço, ela vai embora frustrada. Emburrada. Não, eu falei lá, nem falando nada. Movida a elogio. A falta de identidade é isso. Eu não estou falando que a gente não tem que receber elogios. Receber o elogio, primeira coisa, acolhe, valida, porque você se preparou para isso, e joga fora, sabe por quê? Aumentou a sua responsabilidade. A galera está esperando isso de você. Certo? Recebeu uma crítica, acolhe, agradece, resolve, se realmente faz parte, resolve logo. Não fica carregando, não. Tem gente que está carregando crítica aí, ó. Por exemplo, alguém te criticou, você não mudou, aí você vê que aquela pessoa tem 5 anos que ela te fez uma crítica e fala assim, olha lá, aquele enjoa. Falou que eu não sei o quê. Lá vem de novo. Você me faz uma crítica, eu acolho. Eu tenho que mudar? Eu mudo agora. Não faz diferença? Não é inerente àquilo que você me falou? Vambora. Vamos errar lá na frente para alguém criticar para a gente melhorar. O problema é esse. Eu falo, um elogio não pode te embriagar e nem uma crítica não pode te parar. Para isso você tem que ter identidade. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Que o poder da sua vida está no poder da sua voz. O poder da sua vida está no poder da sua voz. Hoje o que mais atrapalha um casamento, uma relação, um negócio, é a falha na comunicação. Vê qualquer briga que começou. Pega a raiz de uma briga. Falha na comunicação. Vê a raiz de uma produtividade, de uma falta de produtividade. Falta de comunicação. Só que a gente não preocupa com isso daqui que a gente está falando aqui hoje. Ó. Hoje a gente veio falar sobre comunicação. Uma coisa, entre aspas, tão simples, mas que ela é tão complexa e que ela resolve tanto caso, mas a gente não. Vou te dar um exemplo simples que aconteceu comigo sábado. Eu fui naquele baile lá dos advogados lá, e aí tinha um quiosquinho lá que estava fazendo as bebidas, né? Aí eu cheguei lá no bar, aí eu falei assim, irmão, eu quero uma sem álcool. Você faz sem álcool? E ele falou, faço. Escolhe aí. Aí apontou o dedo pro cardápio. Aí tinha 8 opções lá, certo? Aí eu olhei lá, carpe não sei o quê. Falei, irmão, eu quero esse aqui de morango. Sabe o que ele falou pra mim? Não, de morango não faz não, só faz o fulano e o beltrano. Então por que ele não falou assim, cara, eu faço esse ou esse. Ponto. Tá vendo da produtividade? Aí o Robson, um amigo meu, estava do meu lado e falou assim, por que não falou isso antes? Acho que esquenta não, bora, faz o outro aí então. Entendeu? É isso, são coisinhas que você acha que não, mas isso é coisa que acontece quando ele está atendendo, isso é coisa que acontece quando ele está falando com a esposa dele, isso é coisa que acontece quando ele está falando com o filho. Então essas falhas na comunicação é que vão agravando. Que coisa que você pensa que é assim, porque eu sou daquela piada do cara da Macaúba, perdão, da Mata Preta, lá de onde eu sou, lá da Mata Preta, que o trem que vinha da mineração passou lá e matou 2 vacas, aí ele chegou aqui, ele veio na cidade, veio ali na Casa Bahia, ele viu o ferrorama, chegou lá e pisou, quebrou o ferrorama tudo. Aí o homem falou assim, você tá louco, rapaz? Ele falou assim, não, mata quando ele tá pequeno, depois que ele cresce, você mata a vaca. Então você tem que matar enquanto tá pequeno. Então você tem que prestar atenção nessas pequenas falhas, que elas vão ficando grandes e você não percebe. Eu falo que feedback, com que coisa tem que ser. Aí eu falo, você não sabe ajudar uma pessoa. Você não sabe passar uma informação. Hoje de manhã, eu fiquei com dó de um carreteiro. Ele entrou, o Waze botou ele dentro da cidade e ele queria chegar na Lamartine. Ele estava ali, perto da pizzaria lá, nossa casa. E ele perguntando um cara, como é que fazia na Lamartine? Se você... Cara, eu parei o carro e fiquei olhando. Como eu estudo comportamento humano, eu fico sempre ligado nessas coisas, né?
E aí eu observei. O cara não estava dando conta de explicar para ele como que ali chegava na Lamartine. Então, assim, o poder está na comunicação. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Comunicação não é sobre técnica. Comunicação não é sobre técnica. É sobre intenção, emoção e expressão. O que sai da sua boca só tem força se passou pela sua alma primeiro. Intenção. Quando você prepara uma apresentação para... Sabe por que às vezes a gente fala demais? Porque a gente não sabe qual é a intenção que a gente quer com aquela fala. Porque se a gente tem claro a intencionalidade daquilo que a gente vai falar aquilo que precisa ser dito. Ponto. Agora, se a gente não tem a intenção, a gente vai, conversa. Vai, aí solta, conversa, aí você começa a conversar do lado de cá, depois você vê que você está do lado de lá e não sei o quê, e aí não consegue juntar. Por isso que é intenção, emoção. É como eu disse, a luta hoje para você... Por que eu estou contando caso? Por que eu estou contando piada? É para trazer vocês. Na hora que eu vejo que está... Deixa eu trazer o povo. Aí eu vou, faço um trem, conto um negócio. Mas sempre ligado ao ponto. Porque eu tenho uma intenção aqui com vocês. Por isso que eu uso a emoção. Tem hora que eu falo devagar, tem hora que eu falo alto, tem hora que eu falo rápido. A gente vai falar sobre isso. É isso que a gente tem que aprender. E como que a gente faz isso? Olha só. Todo mundo tem isso aqui, não tem? Todo mundo aqui tem? Tem gente. Olha só. Sabe como que você vai melhorar? Por exemplo, que dia que é a próxima reunião? Segunda-feira. Quem vai falar na segunda-feira? Então esquece. Na outra segunda. Passa a vez. Ana, você vai falar, certo? Você vai preparar para falar. Vamos supor que segunda-feira. Então, você vai preparar, ok? Você vai escrever lá, tudo, tomar conta do que você vai pontuar. Você vai dar a palestra para você. Você vai apertar esse negocinho aqui chamado câmera, certo? Vai colocar no lugar, não precisa nem ter coisa. Você coloca aqui, ó, perto da garrafinha aqui, aperta o play aqui. Minha garrafa está vazia, talvez pode cair, mas ainda vai aguentar aqui, ó. E você vai falar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre tal assunto e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E fala. Terminou, você vai lá. Stop. Senta, faz um cafezinho. Papo. Nossa, mas minha voz está ruim, hein? Tem outra coisa que você vai falar. Nossa, mas eu tô gorda, hein? Mulher, gente. Entendeu? E aí você vai ver, só assim, nossa, nessa hora aqui, eu precisava falar outra coisa. Então, peraí. De novo. Fala. Toda vez. Você vai fazer isso sempre? Não. Sabe por quê? Porque daqui a um dia não vai precisar mais. Você vai entender qual é a sua capacidade. E você tem que entender. Olha só, outra coisa. Eu nunca vou falar como um Tony Robbins, que é o maior comunicador do mundo de palco. Mas eu vou falar como o Rogério Mesquita. Eu vou falar como o melhor Rogério Mesquita que pode sair. Você não vai falar, Ana, igual... Como é que chama a apresentadora do Jornal Nacional? Mas você vai falar como a sua melhor versão. Esse é um outro grande erro. A gente querer falar igual aos outros. Não, é você. Não é... Quando você quer falar igual aos outros, é imagem. Quando você quer falar igual a você, você é identidade. Então, por isso. E quando se tem identidade, passa pela alma. Quando não se tem... Ó, trazer aqui pra gente... Já tá passando um pouco da hora, mas vocês me dão um tempinho aqui, porque comunicação é o que eu tô falando, resolve coisas. Vou mostrar para vocês aqui uma estrutura. Porque antigamente a gente era simples. Você chegava aqui e falava assim, ó, início. Você vai iniciar assim, 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 assado.
Você vai desenvolver, você desenvolve assim, assim, assado. Você termina assim, assim, assado. Esse é o básico, mas eu quero entregar algo mais. Então, tem essa estrutura, que toda fala poderosa tem 4 momentos, que é o discurso 4.4. Esse material, o Alex, está no WhatsApp do Alex, ele vai passar para vocês por WhatsApp, ou pode imprimir e entregar um para cada, não tem problema nenhum, é de vocês. Olha lá. Primeiro, abertura magnética. Quem tem celular pode tirar foto. O que é uma abertura magnética? Porque é muito normal você falar boa noite, uma alegria, papapá, papapá. Esse é o básico. Esse é o básico. Mas só que, como a gente está muito aqui, ó, e a gente tem que entender que o nosso público está aqui, ó. Sim ou não? Nosso público não está aqui? Aí ele vai passando. Aí quando alguma coisa chama atenção, ele para. Ele para. Então por isso eu tenho que ter uma abertura magnética. Como que eu faço uma abertura magnética? Eu começo com uma frase que trava a atenção. Pode ser de que jeito? Uma pergunta, um dado, uma frase de impacto, um silêncio, uma notícia. Isso vai depender do tema e com quem você está falando. Por isso que é intencionalidade. Por isso que é intencionalidade. Com quem que eu vou falar? Por exemplo, amanhã eu tenho 2. Eu tenho uma de manhã numa loja, que é para falar sobre eles cumprem a meta. Quando eles cumprem a meta nessa loja, é uma loja que eu presto consultoria, aí a loja dá um café da manhã e dá um certificado para quem bateu a meta. Aí você pode me falar assim, não, mas aí quem não bate, tadinho, né? Não, gente. Vendedor vive de quê? De venda. Então não tem mimimi. Tanto é que quem não vai numa, fala assim, pô, na próxima eu tenho que ir. E aí a minha fala faz um pouco disso. É um vocabulário que eu vou usar. Amanhã à tarde, eu vou no fórum, a convite do Dr. Marcos Vinícius, para falar sobre paternidade, alusivo ao Dia dos Pais. Ele queria que fosse na sexta, mas sexta eu tenho uma viagem, vou lá amanhã. Eu não vou falar sobre paternidade do mesmo jeito que eu estou falando aqui. Eu vou chegar, estou preparando, vou entrar com uma frase de impacto, um dado da quantidade de filhos que, por não terem a presença do pai, têm perdido no caminho. Já começa chamando. A quantidade de pais que têm vivido muito mais a vida do trabalho do que dos filhos. A quantidade de pais que sabe a escalação do time dele, todas as contratações, mas não sabe o dia do aniversário do filho. Não sabe qual. Tem pai que você perguntou se eu fiz tudo, ele fala assim, Entendeu? Então a abertura magnética vai do seu tema e com quem você está falando. Então você presta atenção, com quem que eu vou falar? E eu vou falar sobre isso. O que eu posso trazer de falar assim, para as pessoas falarem assim, vem algo bom aí. Eu faço essa abertura. Aí depois eu trago a verdade central. O que é a verdade central? É o tema que eu preparei. Aqui eu dei um spoiler. Aqui eu falei de um dado, de um número muito interessante sobre isso daqui, que é a ideia que eu quero deixar cravada. Aí, certa vez me perguntaram, Rogério, qual que é o grande segredo de uma palestra? E eu faço essa pergunta para vocês. Qual que é o grande segredo de uma palestra? Um de cada vez. Aquilo que toca o coração da pessoa. Aquilo que toca o coração da pessoa. O que mais? Mas como que eu vou tocar? Curiosidade. Como que eu vou... Sabe como que eu vou tocar? Contando histórias que sejam aplicáveis na vida dele. Você já foi em palestra que o cara falou bonito demais, mas você falou assim, é bonito demais, mas não é pra mim. Quem já foi? Você já escutou o cara falou assim, nossa, cara inteligente demais, mas eu não entendi nada que ele falou.
Não é? O cara vem, fala num português lindo, não sei o quê, porque vaidade, eu tenho que mostrar que eu sei. Aí ele não fala nem um seis, ele não fala, né? Vocês. Não estou falando que o cara tem que falar errado, não. Mas tem hora que você tem que... Então, mas o que vai fazer? História. Aqui está o grande charme do negócio. Conta história. Gério, eu não tenho história. Inventa. Mas que seja ligado à verdade central, que é o tema que você está desenvolvendo. E por isso que quando você faz isso daqui, enxuga. Eu chego, faço uma abertura magnética, falo qual é o tema, conto uma história, e aí, aqui ó, não falem nunca mais. É só isso que eu tinha para falar. Você já ouviu gente falando isso? Primeira coisa, você começa a menosprezar o que você falou. Segunda coisa, você não deixou uma tarefa, uma reflexão. Vocês têm que deixar... Uma vez eu recebi um feedback, muitos anos atrás, que me chamou a atenção. Eu fui numa faculdade, fiz uma palestra, aí um dia eu postei algo no Facebook, naquela época nem existia Instagram, postei algo no Facebook, e um professor da faculdade falou assim, sua voz ainda ecoa pelos corredores. Cara, o que é isso? Eu deixei algo para reflexão, eu chamei para uma ação. Eu chamei para uma ação. Porque o ser humano, ele vive sob comando. Você já viu que alguém te apresentou alguma coisa, você queria comprar, mas ele não te ofereceu para comprar, você não comprou? Vendedor não pode ter medo de venda, não. Eu falo, vendedor fala assim, nossa, Graça, ó, essa garrafa, ela é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas ela fala isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu dou tanta informação, ela pega, olha. Legal. E aí eu não falo para ela comprar, ela não compra. Comando, voz de comando. Aqui você tem que chamar para uma ação. O Alex, que trabalha com marketing digital, a gente usa um termo, que é o CTA. Call to action, chamada para a ação. Eu tenho que fazer as pessoas pensar, fazer algo depois que eu for embora, da minha fala. E vocês, a fala de vocês, tem que terminar com isso daqui. Tem como vocês dar alguma palestra das que vocês dão aqui e não deixar uma ação ou uma reflexão? Os dois pontos principais estão aqui, ó. Na abertura e na chamada para ação. Porque eu contei uma história bonita. Mas e aí? Mas e aí? Trabalhem sempre isso daqui. Então, como eu falei, Ana, de gravar, e quando for montar a sua palestra, monte nesse esqueleto. Abertura magnética. Qual vai ser a abertura que eu vou fazer segunda-feira? O que eu vou falar? O que eu vou contar? Eu vou trazer uma informação? Eu vou trazer um número? Eu posso trazer uma notícia. Eu posso contar um caso que eu vi, igual eu contei o caso da carreta, eu contei o caso do bar lá da festa. Eu poderia ter trazido uma notícia. Depende da intenção. Que emoção que eu quero despertar nas pessoas? Quem é o meu público? Igual quando eu vou em escola, com adolescentes, com criança, a intenção ali, ó, é trabalhar o emocional. É destruir a molecada, descer eles de onde eles estão achando que são os donos da situação, que o celular é o único remédio. Eu tenho que destruir isso primeiro, para depois construir. É isso que tem que acontecer. Então, abertura com a intenção, conto a verdade, que é o tema, conto história para validar isso daqui e termino chamando para ação. Perfeitos? Para encerrar, pegaram lá, né? Como que a gente estruturei. Então agora eu vou falar. Isso aqui é o que a gente chama de comunicação paraverbal. Qual é o elemento? O que é ele e o que ele impacta. Primeiro, tom de voz.
O tom de voz é a emoção que você carrega. Se eu te ligar, como você me atende, eu te dou o diagnóstico da sua emoção. O que faz? Ele impacta construindo ou destruindo uma autoridade emocional. Não precisam falar nome, não precisa falar nada. Mas já teve pessoas que vieram aqui para dar uma palestra e vocês fizeram uma pergunta e ele ficou descontrolado? Perdeu a autoridade com vocês ou não? Nossa, ele ia tão bem, mas aí depois ele ficou nervoso. Você viu que você fez a pergunta. Como é que é, Graça? Não, Graça, não é assim. Entendeu? Ele se sentiu acuado. Muda o tom de voz da pessoa. Então, o tom de voz. O que eu estou querendo dizer aqui não é que você tenha que ter um tom padrão, né? Locutor de FM. Não. É o seu tom de voz. E as pessoas, elas, com pouco tempo, elas delimitam e já sabem qual é o seu tom de voz. Não tem ninguém com a voz enjoada. Tem gente com a voz mal colocada. Escreve isso daí. Não existe voz enjoada. Porque você fala assim, nossa, aquela mulher é inteligente, mas tem uma voz enjoada, não é? Não é. É porque ela mal colocou a voz. Ritmo. Isso aqui, ó, vocês viram que eu fazendo muito disso daqui. Porque também, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Ninguém dá conta de assistir uma palestra com a pessoa falando só assim, né? Muito educado, muito, né? Então, mas também ninguém aguenta uma pessoa que fica... Por isso que o ritmo e volume... Entonação aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Ritmo, esse trio aqui, ó. Ritmo, volume e entonação. Esse aqui que vai segurar a galera. É isso aqui que vai segurar a galera. Velocidade. Fala rápido, fala lento. Mantém o ouvinte engajado. Quão alto ou quão baixo você fala, cria tensão dramática ou projeta força. Entonação, as variações na melodia ajudam a enfatizar ideias. E aqui vem esse negócio aqui, ó. Pausa. Silêncio estratégico. Deixa eu voltar uma... Quer ver uma frase? Você falar para a pessoa assim... Tenha fé, você vai sair dessa. Vou falar para você assim... Tenha fé, você vai sair dessa. Aí quando eu falo... Tenha fé. Você vai sair dessa. Foi diferente ou não? Calma. A gente quer falar. Porque tem gente que fala assim... Ó, a sua fala vai ser 15 minutos. Igual a Georgina, né? A Georgina diz... Às vezes eu vejo lá 15 minutos e falo assim... Meu Deus do céu, isso não vai dar tempo de falar nada. Mas só que aí você fica tão preocupado que 15 minutos não vai dar tempo de falar nada, que você vem, gente, ó, eu só tenho 15 minutos. Aí você já chega chamando para desculpa. Gente, eu tenho trem demais para falar, então eu só tenho 15 minutos, aí vamos lá, e não sei o que, e ninguém entendeu nada. E ninguém entendeu nada. Guardem isso, gente. Prepara, mas entrega o que o povo quer. ênfase, igual eu falei aqui. Aprende a dar ênfase nas palavras. Esses dois slides são os mais importantes. Depois vocês aprofundam nesse aí, ó. A estrutura do discurso e para os elementos, o que é e como impacta. Tranquilos? Perguntas. Ó, sou um menino obediente, você viu? Uma hora. Uma hora, uma hora. Perguntas, pessoal, aproveitem, vamos lá, vamos interagir. Já tivemos aqui mesmo no Amor Exigente, palestrante que veio da palestra. A primeira coisa que ele falou na palestra, então, eu vou sentar, sabe? Tinha bastante pessoas, aí ele sentou, ficou lendo, a palestra dele foi uma merda, aí que eu depois até questionei, a palestra dele foi péssima. O
cara não sabia o que era o amor exigente. Então, o palestrante, primeiro tem que Sim. entender onde que ele vai, Sim. não é? Sim. Ele tem que entender para onde que ele vai. E a maioria das vezes, a gente vê nós primeiros, né, nós voluntários, que às vezes a pessoa já tem 12 anos falando e a pessoa ainda continua estando perdido. Sabe? E aqui também a gente fica triste. Sim. Porque as pessoas, elas vêm para amor exigente e elas vêm em busca também da mensagem, mas uma mensagem onde que ela vai entender, pelo menos um pouquinho que ela vai levar. Isso tudo Isso. que você foi falando aqui. É aquilo que eu falei. Qual que é a intenção? Eu peguei o tema, peguei o público, e a minha intenção eu tenho que preparar em cima disso. Eu só tenho duas coisas para levar em conta: intenção e público. Ponto. Por exemplo, me fala um tema aqui que é tema de palestras aqui. Tomada de atitude. Tomada de atitude é muito amplo, sim ou não? Sim. Mas para eu vir no Amor Exigente, eu tenho que falar de tomada de atitude para o público do Amor Exigente e qual vai ser a minha intenção de como impactar nesse público. Eu vou falar de tomada de atitude voltada para o amor exigente. Simples. Mas aí o cara quer falar, não tem nada a ver. E é lindo, porque é distribuído por semana. Então, a primeira semana, como é que a gente fala, gente? A primeira semana, eu. A segunda semana, a terceira semana. Família. Tem um... A sociedade tá tudo separadinho, bonitinho. Achei interessante você falar sobre... É super bacana. Algumas coisas que eu gosto de fazer, eu queria sobre história. E isso me chama. Muitas vezes eu tô falando, igual você começou a falar. Aí os homens quebram assim, como diz assim, vamos supor, sou mineiro. Eu começo a falar assim, beleza, Rogério, eu gostei muito da sua palestra, aprendi muito, uai. Eu quebrei no uai, você quer mineiro, né? Eu entendi assim que são algumas ferramentas que podem ser usadas no meio Sim. de uma palestra, ou depender do público que você tiver também, varia do público também, e da atenção, né? Sim. Igual você da atmosfera, da espiritualidade, assim. No caso, eu falei muito do medo, comentei sem dar um branco, porque teve uma questão até com. Imagina, deu branco, eu esqueci os nomes também. Aí assim, eu escrevi, tipo uma letra, e eu não consegui decorar ela por algumas questões minhas mesmo. E eu uso muito, então eu sei fazer improvisos. Porque eu falo muito improviso, porque eu queria ver o que você faz com improviso. Uhum. Aí eu achei interessante quando você falou a questão da mulher quando trupica, né? Eu falei, ó, tipo assim, pra gente Não dá alarme, não dá chilique. Só como só eu sei, né? Né? Eu achei interessante isso não serve só como uma palestra, mas o dia a dia da gente, no trabalho, onde eu estiver, né? Eu achei positivo. Obrigado. Obrigadão. Perguntas? O palestrante, mas o palestrante também não pode ficar. Vícios vocais, né? Vícios vocais. Mas a gente só. Todo mundo tem, eu tenho, o que vai. E eu sempre vou ter. Sabe o que você tem que fazer? Trocar os vícios, vocábulos. Uma vez eu estava dando aula, eu nunca esqueço disso. Aí eu fui da galera do fundão, né? Então eu sei que ali que tá. Aí eu tô lá dando aula e aí tem a galera lá que tá lá, ó. Tudo tá papá. E assim, escrevi um trem, eu olhava pro outro e ria, né? Aí eu fui lá, né? O que tá acontecendo aí? Não, nada não, professor. Irmão, onde você estuda? Eu já fui expulso. O que tá rolando aí? Isso não, professor. É que aí eu nem lembro mais qual era a palavra, que eu tinha usado uma palavra mais de 70 vezes na aula. Era o meu vício vocábulo. Aí eu falei, valeu. Quadradinho de quantas vezes? Ele estava fazendo quadradinho de quantas vezes eu falei aquela palavra. Ou seja, não era naquele dia, eu já vinha trazendo. E aí naquele dia eles falaram. Por isso que eu falei disso daqui. Grava. Que aí eu vou, então, sim. Aí tem pessoas que... E aí que você vai pegando essa...
Eu fico olhando alguns discursos, algumas entrevistas, aí eu falo, você pega tanto o macete da pessoa, que a pessoa vai... Não é que ela vai... Por exemplo, o né. O né? Por exemplo, esses dias eu estava falando, né? E aí eu fui conversar com uma pessoa, aí cheguei lá perto da casa dela, né? E aí eu, chegando perto da casa dela, tinha um carro mais ou menos assim, né? Aí, quando você pega esse padrão, aí eu fico perto das pessoas, e falo assim, ó, quer ver? Aí eu já fico assim, né? Na hora que a pessoa vai falar, né? Você já pega que ela vai falar, né? Tá errado? Não. Isso é da pessoa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que policiar e mudar, porque isso fica chato, sim ou não? É igual, desculpa, só para terminar, é igual quando o palestrante aprende uma palavra bonita. já deve ter aparecido por aqui, porque todo lugar tem. O cara que aprende uma palavra, existe esse, por exemplo, nós não podemos viver no meio da perplexidade, né? Então a gente tem que... Porque isso pode causar uma perplexidade imensa nas pessoas. Aí ele fala mais um pouquinho, fala assim, ó, um dia a pessoa fala assim, olha, isso aconteceu, isso foi uma baita perplexidade. Aí no discurso você fala 20 vezes a mesma coisa. Eu digo, você quer falar quem? A palavra então é conclusiva. Sim. Eu percebo que, eu não sei se é porque as pessoas não sabem, começam a falar, você está falando então. Ele está concluindo, já viu isso? É um recurso. Mas é o que a gente acabou de falar. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento daquilo que ele está utilizando. E aí vem falta de leitura. E aí é uma série de fatores que não é de hoje. É lá de trás. Eu falo que eu tenho uma facilidade de comunicação porque eu tive escola em casa. Eu tive lá em casa o meu pai, que era da comunicação, então eu ficava sempre vendo tal, e eu brincava daquilo, gostava, e eu lia muito. Uma vez eu cheguei a agradecer, a honrar a vida dele, né? Porque, quem é das mais antigas aqui vai lembrar, o Calil, né, tinha a banca do Calil, e naquela época não vendia a revista, você não devolvia a revista, porque as revistas eram semanais. Vocês lembram disso, né? Aí o que ele fazia? Você tinha que devolver só a capa. Então rasgava-se a capa e devolvia para a editora. E aquilo ali ele distribuía, dava para os outros. E ele dava muita revista para o meu pai. Então eu chegava lá em casa e tinha aquele tanto de revista. Aí tinha revista de mulher, como é que é? Contigo, tinha de menino, tinha de futebol, tinha de piada. E eu gostava de ler. Então aquilo foi me municiando. Tanto é que quando eu fui para o futebol, eu era taxado meio que um patinho feio, né? Porque... todo mundo sabe que a extensão vocal de um jogador de futebol é: se Deus quiser, nós vamos ganhar hoje os 3 pontos. O professor falou. Toda entrevista de jogador é essa. E aí, como eu era mais comunicativo, eu tive essas coisas. Então, isso é fruto de uma construção. Mas, Rogério, eu não tive essa construção. Eu posso fazer? Pode. Hoje ainda é mais fácil. Como eu estou te falando, hoje nós temos mecanismo. Por exemplo, se você domina ou aprender a dominar a inteligência artificial, vai te ajudar muito na produtividade dos seus discursos. Hoje, se você souber, você prepara qualquer apresentação com a inteligência artificial. Agora, volto lá atrás. Passar pela sua alma. Ele é um mecanismo de ajuda. Ele não é um mecanismo de produzir para você. Ele traz elementos para complementar a sua fala. Entendeu? Ele é um elemento para complementar. Mas só que as pessoas não... E aí vem a situação das palavras, quais eu devo usar ou não. Você perguntar para uma inteligência artificial, olha, nos meus discursos eu uso muito então, como que eu posso melhorar isso? Ele vai te dar uma série de coisas que você pode utilizar. Rogério, Sim. Eu gostaria muito de dominar o sistema, né? Essas tecnologias. Inclusive, eu estava comentando aqui a hora que nós chegamos com a Marta e o Podeci, ali fora, sobre isso. O meu genro, Carlos Henrique Rezende, ele dá muita palestra, né, dentista. Uhum. E aí ele me fala assim, às vezes eu comento com ele algum assunto assim, quando estou preparando para fazer estudo aqui, ele fala, dona Gina, a senhora tem que aprender, fazer aqui, ó, desse jeito, tá, usando a inteligência artificial. Sim. É muito mais fácil, em 5 minutos, 10 minutos eu preparo uma palestra até de 1 hora, a senhora fica
Então isso aqui ajuda demais, mas eu não tenho. Vamos um dia falar de chat GPT, como montar? Eu criei um GPT para preparar as aulinhas para os adolescentes. Aí. Não, tem. Você domina tanto, por exemplo, eu tenho 3 chats GPT. Eu tenho 3 chats. Eu tenho um nesse celular, eu tenho 2 notebooks, um em cada notebook. Para cada um, eu treinei ele para uma coisa. Por exemplo, eu criei um método chamado método Help. Tem um notebook lá que eu só falo do Help. Porque eu vou criar uma interface dele com o meu WhatsApp, criar uma comunidade. Tudo que você quiser perguntar sobre Help, sobre comunicação persuasiva, você vai fazer a pergunta para o WhatsApp e você vai pensar que é eu que estou te respondendo. Mas não é. A inteligência artificial, o chat GPT que vai responder para você e com as minhas palavras. Porque ele já foi treinado com o meu jeito, com a minha fala. Então isso é coisas que ajudam muito. Mas não precisa chegar nesse nível, não. Por exemplo, me dá um tema aí que vocês vão falar. Vamos fazer esse mês, vamos lá. Pera aí, vamos lá aqui. Ó, pra vocês verem que o que o seu Jean falou, que eu gosto muito dele, é um profissional fantástico. Além de palestrante, ele como dentista, mas o melhor é o rock and roll que ele toca lá. Você já chega lá já para relaxar, é o som do rock and roll que ele faz. O melhor, ele é fera, ele é fera. Vamos lá, qual que é um tema? Vamos lá, vamos fazer uma... Na quarta semana eu vou falar aqui sobre ética dentro do princípio a crise. Que nós estudamos aqui princípios, né? Sim. O princípio desse mês de agosto é sobre a crise. Qual crise? Depois do assunto do princípio tomar de atitude, então vem esse, a crise. Então, mas qual que é a crise? Então vamos lá. Não precisa me falar mais nada. Vamos supor que você me chamou para falar sobre... Vamos lá. Peraí. Irmão. Fui convidado... Peraí, rápido. Para dar uma palestra sobre o 8º princípio. Sobre o 8º princípio do amor exigente, que é ética, né? Ética na crise, né? Ética dentro do princípio da crise. Quantos minutos? 15 ou 20. Tá. 2, 15 é 15. 15 não, mas pode ser. Contando o espaço até 8 e 10. 8 e 10 aí. Olha aqui. Eu chamo ele de irmão. Eu tenho ele aqui, ó. Irmão, fui convidado para dar uma palestra sobre o 8º princípio do amor exigente, que é ética dentro do princípio da crise. Me formule um roteiro para 15 minutos. Ele falou, claro, irmão Rogério, tá aqui, ó. Pode ler aqui, ó. Você vê a que nível que estamos. Claro, irmão Rogério, vamos montar um roteiro envolvente e profundo para essa palestra de 15 minutos sobre o 8º princípio do amor exigente, que é ética é o compromisso com a verdade dentro do princípio da crise, certo? Esse princípio é um chamado à integridade em meio às turbulências e se conecta perfeitamente com sua linguagem inspiradora, cristã e estratégica. Então ele já sabe como que eu falo. Aí ele voltou aqui. Como que ia chamar? Ética na crise, o alicerce que sustenta o amor exigente. Abertura, conectar emocionalmente na crise, ou vendemos a alma ou revelamos o caráter. Eu ia entrar com essa frase. A frase magnética. Então eu ia entrar aqui. Pessoal, na crise... ou a gente vende a alma, ou a gente revela o caráter. Aí dá que falar a contextualização do amor exigente, tal, mostrar, tudo, explicar que o amor exigente é um programa de vida baseado em princípios que restauram famílias e pessoas. Mencione o 8º princípio, que trata da ética. Desdobramento do princípio. 3 perguntas. O que você faz quando ninguém está olhando? O que você ensina com seu exemplo nos momentos difíceis? Qual é o preço que você está disposto para pagar para permanecer fiel à verdade? E aí, em cima disso aqui, eu ia contar a história. Aí o conceito-chave. A crise
Revela, não transforma. O que já está dentro de nós, aflora. Então aqui já estava. Eu ia vir aqui, entendeu? Aí eu estou te mostrando isso aqui para você fazer isso aqui como um complemento. E aí você coloca o seu tempero. Fala com a sua verdade. Fala com aquilo que você acredita. Isso aqui é só um roteiro. É como se você estivesse lendo um livro. Só que a diferença é que para você pegar um livro de ética do 8º para tal, é muito difícil. Hoje com isso daqui você faz, você viu? 1 minuto. Nós montamos um roteiro para uma palestra de 15 minutos. Então assim, a gente tem que aprender a usar isso, a usar essas situações. E aqui vocês têm um expert nisso. Agora eu vou te dar uma tarefa. Simples. Simples. Não precisa aprofundar, não. Só isso aqui, como formular as perguntas, como receber as respostas e formatar a palestra. Ponto. Então, tem que usar. E aqui na frente, verdade, não repitam o que está ali, não. Ali é só um norte para você ter um caminho e contar com a sua verdade. E aí vai floreando. Tranquilos? Olha, o palestrante, quando ele começa a fazer perguntas para o público, é porque ele está um pouco perdido? Não. É porque ele quer trazer a galera para dentro do jogo. Ele quer trazer a galera para dentro do jogo. E ele traz a galera para dentro do jogo de que jeito? Ao fazer uma pergunta, ele tem a resposta e com essa resposta ele já tem mais ou menos... Ele começa a nivelar. Isso vai depender do time, de quanto tempo. Se o cara começa a fazer isso, por exemplo, uma apresentação de 15, 20 minutos, você não interage tanto durante os 15, 20 minutos. Aí depois dos 15, 20 minutos, ok. Agora, o que pode interagir é quando ele sentiu que alguém está assim, aí ele vai e faz uma pergunta para a pessoa, para trazer. E é porque quando eu faço uma pergunta para você, ela do lado de cá fala assim, ó, deixa eu prestar atenção. Aí ela percebe que eu te perguntei, por exemplo, eu tenho uma estratégia. Isso eu aprendi com um professor quando dava aula. Quando o cara começar a fugir, vai lá e faz uma pergunta para ele. Faz uma pergunta para ele. Então eu estou por exemplo, eu estou dando um curso, eu estou em alguma coisa aqui. Aí vocês dois começaram a conversar, vamos supor. Aí tal, e aquilo começa a incomodar. Aí eu chego perto e falo assim. Aí eu venho falando, né? Nós estamos falando aqui da questão do quanto é importante fazer perguntas para a gente clarear algumas dúvidas. Eu chego e falo, Georgina, o quanto é importante para você fazer perguntas? Aí ela já sabe, tá vendo? Ele estava conversando, ele fez pergunta para ela. É ou não? Entendeu? Então é uma estratégia de trazer a pessoa. De fazer tipo assim, ó, ele tá de olho em nós. Entendeu? Então assim, é muito melhor do que você... Porque... Outra coisa, a galera começou a conversar, baixa o tom de voz. Baixa o tom de voz. Faz silêncio. Não dana com a pessoa. Não dana com a pessoa. Sabe por quê? Aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 15 pessoas. Não tem jeito dos 15 gostar de você, mas também não tem jeito dos 15 ficar com raiva de você. Alguém vai te defender. Entendeu? Fique em paz. Não vá para a batalha. Porque primeiro, você pode até ganhar. Porque você está aqui na frente, e eu que estudei, você está querendo fazer isso para aparecer, não sei o quê. Tá, mas para que esse desgaste? Para que esse desgaste? Então a pergunta, Nil, ou é para interação ou para nivelamento. Entendeu? Porque às vezes você faz... Por exemplo, quando eu vou em outras cidades, em outras empresas, eu gosto de chegar mais cedo, fico perguntando. Quando eu vou fazer palestra aberta para o público numa cidade, igual eu tive em Grajaú, no Maranhão, igual você falou, eu estudei em Grajaú. Tá. Aí na hora que eu vou contar uma história, aí eu boto o supermercado lá de Grajaú no meio da minha história. Eu vou numa empresa fazer, eu pesquiso sobre a empresa. Aí na hora que eu desço, eu falo assim, mas parece que esse cara trabalha aqui, ué. Mas é por isso. Isso. Tema, com quem, intenção. Qual que é a minha intenção? E aí eu monto. Aqui, por exemplo, vocês são convidados e podem fazer trabalhos em escolas e coisas. Então, eu vou lá, por exemplo, uma vez eu fui no CAIC, deixa eu contar essa para vocês. Eu fui no CAIC, Marcinho era o diretor lá na época, eu nunca esqueço dessa. Aí ele falou, eu preciso ir lá falar com a galera, já tá meio atrasado.
É uma galera de 18 anos que está no 6º ano. Estava bem... Tem problema com drogas e aquela coisa toda. Eu falei, não, tranquilo, bora lá. Chego lá, ele falou assim, ó, nós estamos desfalcados de 2, que eles roubaram uma garela lá no Bretas, a polícia já veio cá e buscou eles. Então já era o nível dos caras, né? Eu fui de bermuda, de camiseta e de boné. Você nunca me viu de boné, já viu? Eu fui de boné, de camiseta e de bermuda. Fez um personagem. Não, eu fiz uma conexão com eles. Sim, mas era para conectar com eles. Eu não fui caricato, eu não fui... Mas chegou lá, eu não falei bonito assim, não. Eu cheguei lá, falei palavrão, falei gira. Mandei tomar naquele lugar. Falei, rapaz, você tá achando que você vai o quê, velho? Fui lá, falei no tom deles, não sei o quê, beleza. O Reis lá de São João ainda era São João. Tô lá, fiz a compra, aí eu tô descendo o carrinho e veio um rapaz atrás. Aí eu acabei de descer, ele falou, vim buscar o carrinho. Aí eu olhei para ele olhou para mim e falou assim, o senhor deu palestra lá na escola? Eu lembrando que eu conheci o senhor deu palestra na escola. Aí eu falei assim, vai, qual escola? Aí ele falou, vai lá no Caíque. Aí eu lembrei dele, falei, seu mão de alface. Ele falou que queria ser jogador, não tinha dado certo, queria ser goleiro. Eu falei, mão de alface não dá certo. Aí brinquei com ele. Aí, na época, eu dei um livro para ele, você falou, como é que foi? Eu falei, rapaz, cheguei lá em casa, contei pra minha mãe que eu queria trabalhar, ela ficou doida. Aí já pediu lá um parente fazer um currículo, e uma vez saiu entregando currículo, eu já tenho 20 dias que eu estou trabalhando aqui. Olha pra você ver. Agora, se eu chego lá, de calça, de camisa, todo formal, pessoal, vocês têm que parar com isso. Isso não dá futuro para ninguém. Vocês precisam estudar, vocês precisam trabalhar. Não, eu não ia falar para eles. Isso não é o que eles escutam. Isso eles não vão escutar. É igual quando eu vou falar com criança, com adolescente. O papo é diferente. Quando eu vou falar com CEO, com gerente de empresa, aí é outro nível. Não que eu não dê uma quebrada, tal, para dar o quebra-gelo, aquela coisa, mas... Entendeu? Você tem que entender com quem. Quem é que vai estar te escutando hoje? A capacidade do palestrante é adequar a sua fala de acordo com o público que está falando. Tema, público, intenção. Ponto. Eu fui numa palestra uma vez, foi horrível. Então, era da mês de janeiro, né? Janeiro branco. E aí o pessoal arrumou para nós psicólogos estavam passando na UFCAT, né? Que era o UFG. Chegando lá, umas 2 horas da tarde, aquele sol infernal, estava cheio dos vovozinhos da terceira idade que tinha mandado. A desgrama lá da palestrante, metida a neuropsicóloga, qual era a linguagem que ela usava? A linguagem técnica. Caraca, eu falei, que merda é essa que essa mulher tá falando? Que nem eu, que sou neuropsicólogo, de entender o que ela estava falando. E ela sentadinha com o computador dela, que eles iam apontando, e falava, sabe, os termos técnicos. E aquele calor, aquela loucura, eu falei, na hora da minha fala, não vai ter ninguém. Porque eu já estava entediado para ir embora, porque era essa linguagem, ela não adequou a linguagem para aquele público que a gente estava ali. E ficou chato, mais chato. Deus teve dó que a palestra dela acabou. Eu falei, agora eu tô lascada. Como é que eu faço para chamar o povo? Já tem que... E aí a primeira coisa foi isso, né? Minha avó já é meio assim, e foi interessante. Na hora que eu comecei a falar, os que já estavam lá fora, o que eles fizeram? Já foram voltando, entrando. E aí a gente vai dando exemplos, né? Meu maior desafio... Dizendo ela que era palestrante. Eu falei, não vou, mas nem uma palestra sua, misericórdia. O maior desafio que eu já tive... O Jesus, lá na Caixa, da Associação dos Aposentados, me chamou para fazer uma palestra motivacional para os aposentados. Aí eu conto isso para os meus amigos palestrantes, né? Inclusive, essa última que a gente viajou agora para Grajaú, e aí a gente vai jantar, fica contando as histórias de palestras, essas coisas, trocando experiência, né? Aí o cara falou, e aí? Eu falei, rapaz, eu fui fazer uma palestra para aposentados, associação, e a Defego, que era da federação, tudo. Veio gente do Amazonas, Salvador, foi lá em Caldas Novas. Aí eu falei para os caras falaram, o que você foi falar para eles? Para morrer feliz? Para pagar para morrer feliz? Então, assim, são coisas assim que... E aí lá foi outra coisa. O que foi? O que eu fui falar com eles? Eu fui valorizar o que eles já fizeram. E entender que o que eles fizeram é um alicerce para que eles possam ou tentar novamente
aquilo que já fizeram, guardado as proporções, ou que ele já estava com o dever cumprido e que isso trazia a alegria dele para viver. Como que ele podia fazer isso? Contando histórias para os outros, trazendo o resgate disso, fui trazendo essas situações. Então, para cada público é um jeito de falar. Quando você vem aqui na frente, é com quem você está falando. Tem que falar o idioma da pessoa. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz palestra nos Estados Unidos, eu fiquei doido. Falei, como? Eu não conhecia o público, que é detalhe, eu não conhecia o público. Eu mal falava a língua, eu tive que aprender espanhol em 6 meses. E eu fui num evento que só tinha prateleira de cima. Eu cheguei, a minha palestra era no domingo. Graças a Deus o cara botou eu para fechar. E aí a responsabilidade também era maior, né? Aí eu fui ver o Fera, para ver como é que ele falava. Fui ver como é que era a galera, como que era... Porque lá é diferente. O público latino, qualquer coisinha que você fala, eles batem palma. Aí eu falei, peguei. E aí você vai. Então você vai lidando com essas nuances. Com quem você está falando? Porque você vai ficando com ele. Você já foi dar uma palestra numa clínica de recuperação? Já. Assim? Já. Qual foi a sua experiência de dar uma palestra numa clínica? Eu fui 2 vezes no Mefija, aquilo lá para saída para Ipameri. É Mefija lá? Eu tive 2 vezes lá. Eu achei fantástico, mas eu tenho algumas ressalvas, que são coisas minhas de como são tratados, entendeu? Aí são coisas minhas, pela minha forma de estudar, pelo que eu acho, principalmente sobre essa questão de tratar a identidade. Eu vi que às vezes falta muito você trabalhar a identidade dessas pessoas. Trabalhar identidade. Identidade. Eu sei que cada um tem seu método, e o meu eu trabalharia muito mais a identidade das pessoas. Muito mais do que só... Que seria um complemento, que eu não estou dizendo que o que é tratado é errado, não. O que é tratado é certo, que é comprovado cientificamente. Mas eu dava uma arrochada na identidade, eu trabalhava muito mais a identidade, E eu achei ruim, porque eu fui, depois eu voltei, um cara que tinha saído estava lá de novo. Então assim, recaída. Às vezes a gente... É igual a minha questão da depressão, cara. É igual a minha questão da depressão. Quando eu entendi por que eu tinha depressão... Por exemplo, eu fiz um curso de hipnose ericksoniana, fiz 2. Em um deles a gente falou muito sobre tratamento de adictos e de fobias que tinha. Muitas vezes é falta de trabalhar a identidade da pessoa. Porque, por exemplo, o que eu descobri do meu vício em pornografia? Era uma válvula de escape para alguma coisa. Aí o que eu aprendi? Ao invés de eu... O que me dá prazer ao invés de eu olhar pornografia? Eu vou fazer outra coisa. Aí quando vinha o gatilho de eu fazer isso, eu fazia aquilo. E aí eu fui... Por exemplo, eu teve uma época que uma mãe me chamou. Eu não sou psicólogo, a Nilda sabe muito bem disso. E eu não me meto no campo deles. Mas um dia uma mãe me chamou porque tinha um menino que estava cortando. Eu fui conversar com o menino. Sabe por que o menino se cortava? Para chamar a atenção dos pais. Para chamar a atenção dos pais. Por que ele chamava, que ele fazia isso para chamar a atenção dos pais? Era só para ter a atenção dos pais? Não. Porque ele não confiava nele. Os pais dele não construíram nele uma identidade. Criou primeiro uma dependência e depois largou. Não deixava o menino tomar decisão, não deixava o menino fazer as coisas, aquele protecionismo do pai. Aí quando o pai parou de proteger, ele sentiu falta. Como é que eu vou chamar meu pai? Pai, vamos assistir um filme comigo? Não, meu filho. Pai! Começou a se cortar. Identidade. Gente, obrigado, viu? Senão eu vou fugir do que eu vim aqui, porque, primeiro, gente, para mim é o que eu mais amo nessa vida. Segundo, é minha fé.